Vamos fazer contato com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Bom dia, Wallace. Bom dia, Glauco. Tudo bom? Tudo certo dentro do possível nesse contexto, né? Sim. E o Wallace, na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que determina a autonomia do Banco Central. Isso num país como o Brasil, em que o Banco Central já age com uma relativa, para não dizer grande independência em relação ao poder central de uma forma geral. O que muda com a autonomia do Banco Central e, principalmente, que tipo de interesses estão por trás da adoção da autonomia, Wallace? Tá, eu acho que a primeira questão, Glauco, que a gente tem que levar em consideração é que é uma medida completamente descabida de ser discutida numa conjuntura como a que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma situação, né, de aprofundamento das mortes por Covid, né, por causa da segunda onda. Já havia especialistas falando até num temor por causa da nova cepa de uma terceira onda. Uma falta de vacina em vários estados, né? Eu moro aqui no estado da Bahia, em Salvador, e nós já estamos tendo falta de vacinas, e o governo e a Câmara estão preocupados em aprovar a independência do Banco Central, uma medida que não tem efetividade absolutamente nenhuma para combater a crise atual. Então, antes de tudo, é a inoportunidade, né, de uma medida econômica como esta, que na minha concepção fica muito claro que foi uma ação do presidente da Câmara, né, em associação com o presidente Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes, para atender uma demanda do mercado financeiro como um acordo de eleger o Lira para presidente da Câmara e passar a boiada, né? A votação da independência do Banco Central deixou isso muito claro na minha concepção. E como você bem falou, a votação e aprovação da independência do Banco Central, eu acho que tem algo muito grave que foi aprovado, é porque ela garante a blindagem da instituição do Banco Central. E tem uma PL envolvida nisso, né, que é a PL do câmbio, que transfere para o Banco Central atribuições que eram do Executivo e do Legislativo. Na verdade, portanto, é um conjunto de medidas que aumenta muito o poder do mercado financeiro sobre a atuação do Banco Central. Veja que a PL do câmbio, ela permite, né, ela faz mudanças relevantes no mercado cambial do Brasil, disseminando a possibilidade de conta em dólar no país, para residentes ou seletivamente para residentes e não residentes, né? Ou seja, a gente está caminhando para um processo, né, que a gente já viu que aconteceu na Argentina, né, a gente já viu que aconteceu no Equador, que é o processo de dolarização da economia. A gente abre mais ainda a nossa conta de capital, dando poder ao Banco Central para gerenciar isso, correndo um sério risco de uma maior vulnerabilidade externa ao fluxo de capital entre residentes e não residentes, com uma moeda estrangeira, com uma moeda de outro país, né, fragilizando. E veja que isso é arriscado, que a gente está falando de uma instituição, né, que é responsável, responsável pela política monetária, pela política cambial e pela política creditícia do país. A ideia, aí vem uma outra segunda questão, que eu acho que é importante a gente levantar, que é a lógica de que você vai blindar o Banco Central de interferência política, né? Aí a minha pergunta que eu faço é, Glauco, quando você blinda, primeiro, é possível você blindar um presidente de um Banco Central, né, das influências políticas? Porque quando se fala das influências políticas, a gente tem que ter clareza, na minha concepção, que essa influência política é basicamente a possibilidade de pensar e pressionar o presidente do Banco Central para ter uma sensibilidade maior por políticas que combatam, por exemplo, a crise atual. Né, que não, ontem saiu uma reportagem no El País mostrando que o mercado financeiro está preocupado com a nova enxurrada de dólares na economia internacional com o plano Biden e qual é a orientação das políticas dos bancos centrais na América Latina. Ou seja, na minha concepção, a leitura básica é uma política monetária, né, que vai atender uma necessidade de, por exemplo, tratar da crise do desemprego, né, ou vai tratar de uma crise que talvez tenha reduzido a rentabilidade dos ativos financeiros. O que eu quero dizer com isso? Que nós podemos ter agora um Banco Central que fica mais refém, veja, se ele se protege do lado político, porque eu vou dar um mandato de 4 anos para o presidente do Banco Central, ele fica blindado de uns interesses de um governo que nós votamos hoje. Se na eleição, próximo ano, né, se isso é aprovado agora,
o presidente do Banco Central tem um mandato de 4 anos e no próximo ano a sociedade decide votar em um candidato que não seja o presidente atual, o presidente Jair Bolsonaro, nós teremos um novo presidente que vai ser incapaz de indicar um presidente do Banco Central que esteja mais alinhado a um projeto de governo dele. Então, se eu tiver, por exemplo, veja, pode falar, Glauco. Não, é que na verdade eu ia perguntar justamente em relação a isso, né? Porque quando você cita que o argumento é dizer que o Banco Central vai ficar blindado de influências políticas, parece que os agentes financeiros eles não têm nenhum tipo de ingerência política, como se eles fossem só técnicos, né? E é um jogo de palavras, é um jogo semântico tentando isolar, né, a política para os políticos, como se os agentes do mercado, os empresários, os segmentos da elite financeira brasileira não fizessem política. Então isso é algo totalmente equivocado, né? Simplesmente você desequilibrar o jogo. E nesse caso que você cita da questão dos mandatos também, né? Quer dizer, o mandato pega o fim de um mandato presidencial para o começo do outro, acaba engessando as possibilidades mesmo de política monetária e de ingerência ali na política macroeconômica também, Wallace. Não só de política monetária. Primeiro, eu queria pegar só uma questão básica que você citou, que eu acho muito importante, Glauco. A ideia é, qual é o princípio teórico? Tem um princípio teórico em cima da independência do Banco Central. Qual que é? É que um agente ele pode ser plenamente racional, protegido de influência de interesses sociais e políticos. Ele vai tomar decisões técnicas. Eu até recentemente, quando saiu a independência do Banco Central, fiz uma brincadeira. As decisões do senhor ex-juiz Sérgio Moro e ex-ministro do Bolsonaro e cabo eleitoral do Bolsonaro na campanha, porque é isso que a Lava Jato foi, está muito claro, com a liberação das mensagens trocadas entre esses membros, tudo isso era decisão técnica, Cláudio. Para mim, isso é um exemplo claro do que vai ser o Banco Central, do que é, ou de como funcionam as decisões de um presidente do Banco Central. Não existe tecnicidade, não existe neutralidade axiológica por parte de ninguém. Veja, eu vou dar 4 anos de mandato para esse cidadão. Aí no próximo ano a gente elege, Glauco, né, um candidato progressista, que tem uma agenda progressista, e ele vê a necessidade de usar a política fiscal expansionista, ou seja, vamos ampliar o investimento, vamos combater a desigualdade social. Se o presidente do Banco Central, veja, com a sua autonomia e sua independência, nomeado para 4 anos, ou na eleição, e diz assim, não, a gente não vai fazer uma política de crédito, nós achamos que é preciso cortar crédito. A política fiscal vai perder efetividade, de certa forma, porque não vai ter crédito para a economia, né? Porque o Banco Central pode atuar com uma política de elevação de juros para conter a demanda, percebe? Ou seja, o governo que nós elegemos pode não ter a capacidade de promover um processo de efetivação do seu plano de governo que a sociedade votou, porque o presidente do Banco Central, que pode muitas vezes estar mais atrelado a uma lógica rentista, que é o que vai acontecer, ele vai ser captado, cooptado pelo rentismo, essa é a ideia, vai impedir a implementação de um programa. E uma coisa que eu coloquei também numa outra entrevista que eu acho importante, eu desafio qualquer pessoa a pegar a lista dos presidentes do Banco Central do Brasil pós anos 90 e vejam onde todos eles estão hoje. Quase todos, na sua maioria, estão no mercado financeiro. Isso não é trivial. Isso não é trivial. Isso não é trivial. Né? Se a gente pegar, por exemplo, um outro exemplo que não é presidente do Banco Central, mas que fez parte da equipe da política econômica e é um dos principais defensores e criadores do teto dos gastos, o senhor Mansueto Almeida, pergunta onde é que esse senhor está? Ele hoje é sócio proprietário do BTG Pactual e economista-chefe. Ele saiu do governo e com poucos dias depois ele foi para o setor financeiro, Glauco. E a semana passada endossou em uma entrevista para o Estadão a necessidade de manter o teto dos gastos até 2026, que é plenamente possível. E nós temos hoje, veja, com o fim do auxílio emergencial, que é algo, sim, de fato preocupante. Não, o governo brasileiro mostra toda a sua inépcia, né, toda a sua incompetência e, ao mesmo tempo, a sua insensibilidade social a não ter renovado de imediato, quando terminou a PEC do auxílio emergencial, para resolver essa problemática, porque a economia não está se recuperando. Não sei se você lembra, Glauco, eu dei uma entrevista para você aqui quando saiu o resultado do PIB do segundo trimestre do ano passado, isso mais ou menos em agosto, setembro, e eu falei, não vai ter recuperação em V, a recuperação em V é uma coisa só da cabeça do Guedes, e está se efetivando. A previsão é que esse primeiro trimestre da economia brasileira de 2021 seja negativo.
né? E aí, esse desastre econômico, que vem acompanhado por um desastre, né, sanitário, de vida, né, está sendo ignorado, e os caras estão se preocupando e defendendo um ajuste fiscal, a ideia do que foi aprovado agora, que é uma aberração também à política de independência do Banco Central. Então eu acho que, além de inoportuno, é um instrumento que vai consolidar, veja, por que eu estou dizendo consolidar? Porque já agora consolida com um mandato de 4 anos, né, para um presidente do Banco Central, a subordinação da nossa política monetária, um instrumento essencial para o país, aos interesses do mercado financeiro. E aí vai vir muitos técnicos, né, técnicos que eu falo entre aspas, porque ninguém é técnico com a capacidade de influência zero de interesses de classe, de interesses políticos. Não é. Como eu falei, é só pegar para onde foram esses homens, essas pessoas técnicas que saíram do Banco Central. Todos, absolutamente quase todos, foram para o banco, para o setor financeiro. Então isso é, na minha concepção, claramente um sinal, né, do seu papel que foi feito lá no Banco Central com suas políticas monetárias, política cambial, política creditícia, Cláudio. E Wallace, você tocou na sua primeira resposta num ponto muito importante que tem sido inclusive pouco discutido, que é a questão da permissão da abertura de contas em dólar. Em que medida que isso pode, na verdade, aumentar a vulnerabilidade externa, né? Quando a gente fala em vulnerabilidade externa, os mais novos podem não lembrar ali, mas o Brasil praticamente quebrou ali no fim do primeiro governo FHC em 1997, justamente por conta dessa vulnerabilidade, né? Era o câmbio muito apreciado, junto com uma crise externa, e que provocou ali a saída de recursos do Brasil, com o nosso nível de reservas muito baixo. O Brasil teve que recorrer ao FMI para não quebrar, depois mudou também o regime cambial. Mas como que você vê essa possibilidade de aumento da vulnerabilidade externa, que é um fantasma, inclusive, que os mais novos nem chegaram a conhecer, né, Wallace? Perfeito. Assim, Glauco, veja, é importante a gente ter clareza que a conta capital, que regula, né, que registra a entrada e saída de capital internacional no Brasil, ela já é aberta. Tanto é que nós tivemos a crise de 99, do governo do Fernando Henrique, tivemos e sofremos com a crise com fuga de capital, né, na crise de 2001, com a crise das grandes empresas do mercado financeiro, e a crise de 2008. Antes a lei, ela restringe a circulação de dólar entre residentes. E o Conselho Monetário tem palavra final sobre as diretrizes do sistema financeiro. Com a PL, que vai revogar esses artigos que versam sobre a responsabilidade do Conselho Monetário Nacional, todo o poder agora está com o Banco Central independente. Veja, agora eu tenho um Banco Central independente que tem todo o poder para regular a entrada de não residentes, ou seja, para além das contas em dólar, o projeto ele libera o crédito em reais para não residentes. É um prato cheio para aqueles especuladores estrangeiros que poderão entrar aqui e sair sem um centavo em dólar e ganhar dinheiro apostando contra a nossa moeda. E agora não precisa mais de alteração de autorização ou de qualquer coisa do executivo ou do legislativo. E o Conselho Monetário Nacional também não tem mais interferência nenhuma. Ou seja, todo o poder agora, né, está depositado no Banco Central com um cidadão que vai ter independência para fazer o que quer. Eu fiz uma questão que eu acho que é interessante, que é assim, veja, quando a gente tem uma crise como a atual, né, veja, e você tem um presidente com mínimo de sensibilidade social, desemprego no Brasil hoje, né, eu sempre digo, a gente tem que somar, na minha concepção, a taxa de desocupação e considerar também a taxa de desalento. A taxa de desalento são pessoas desempregadas, mas elas não estão procurando emprego, por isso que elas não são registradas na taxa de desalento. E qual o motivo de ela não procurar emprego? Ela falta esperança, ela não tem expectativa. Então, se eu somar as duas, desocupação e desalento, nós temos uma taxa de desemprego no Brasil hoje de quase 20%. E temos uma crise sanitária de vida gravíssima. E um governo em um estado normal, porque nós não estamos em um estado normal, a entrevista do Nassif, né, que eu acabei de assistir com vocês agora, ela é emblemática. O Nassif tem uma leitura, né, muito afinada do país, tem um conhecimento histórico do país. Nós não estamos num estado normal, numa situação normal com o governo que nós temos hoje. Uma pressão social iria pressionar um governo ou pressionar o presidente do Banco Central a ter uma sensibilidade maior na sua condução da política monetária.
Nós não teremos mais isso. E com a abertura da conta de câmbio, com a nova PL do câmbio, agora também nós legitimamos ficar mais refém ainda do fluxo de capital e com a possibilidade de uma especulação mais forte para uma moeda que no mercado, no sistema monetário internacional, que já tinha a conta capital aberta, fica vulnerável, muito vulnerável. E aí a gente pode sofrer sobrevalorização do câmbio, desvalorização do câmbio, ou seja, nós aumentamos o grau de vulnerabilidade monetária do país com a decisão da independência do Banco Central e, ao mesmo tempo, com a questão da possibilidade de abertura de conta e com a nova PL do câmbio. É uma conjunção muito ruim. Muito perigosa. Cara, a gente é uma bomba, a gente está com uma bomba armada, sabe? Em vários aspectos, né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de cenário político, nós estamos no limite do cenário político, né, em que para o Bolsonaro dar um golpe não custa nada. Não custa nada. Infelizmente é isso, né? A gente tem a conjunção, como você falou, da questão da autonomia do Banco Central e dessa permissão, né, da abertura de contas em dólar no Brasil, dentro ainda de um cenário que é de estagnação, de elevado desemprego, com riscos à democracia, mas mais do que riscos, com ataques seguidos à democracia feitos até por parlamentares. Então, de fato, é um panorama preocupante, Wallace. Muito, porque assim, a impressão que eu tenho, Glauco, eu acho que depois de 2015 abriram a caixa de Pandora no Brasil, cara, sabe? Porque, veja, primeiro implementaram um golpe criando uma ideia de que houve responsabilidade de crime fiscal. À época, vários, né, especialistas afirmavam que se de fato a presidente Dilma, né, tivesse cometido um crime fiscal, 20 governadores do nosso país teriam cometido, portanto teríamos 20 impeachment entre aspas, né, que é o conceito que é usado. Eu chamo de golpe, foi golpe, e tudo que veio depois vai deixando isso claro. E veja, depois que criaram isso, todas as aberrações jurídicas, institucionais, estão atravessando o país. Nós tivemos uma eleição que nós não tivemos debate, nós tivemos uma eleição, né, completamente permeada por fake news, né, em que o Supremo Tribunal Eleitoral não atuou nesse sentido, isso é fato, né. Nós tivemos um presidente eleito posteriormente, em uma crise da Covid, em um quadro de constante ameaça à democracia, de constante ameaça às minorias, de constante ameaça ao meio ambiente. Então, assim, a gente abriu a caixa de Pandora em que essas pessoas naturalizam a pobreza, naturalizam o sofrimento, naturalizam a morte, naturalizam a ameaça à democracia, né? Tudo se naturaliza hoje. E tudo se naturaliza para legitimar um projeto, e aí isso é importante, Glauco, muito importante, um projeto, o professor Eduardo Costa Pinto da UFRJ, um dia eu sugiro que vocês me entrevistem, ele tem um estudo mostrando que a nossa elite está ganhando. O lucro das grandes principais empresas brasileiras, tanto no setor financeiro como no setor produtivo, está ganhando, Glauco. Essas pessoas estão fechadas com o governo Bolsonaro. Elas não estão perdendo. Alguém ganha na crise, não é à toa que o número de bilionários no Brasil cresce em plena crise, entende? Então, a gente está vivendo em um quadro, em uma conjuntura em que se naturaliza a miséria, enquanto outras pessoas estão ganhando, e muito, com o governo Bolsonaro. Não até o que ele está no poder. Por muito menos, outros presidentes já caíram. Para o Bolsonaro continuar no poder é de fato necessário a cumplicidade de vários setores da sociedade brasileira. Wallace, eu queria agradecer muito aqui a sua participação no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Opa, eu que agradeço o convite e saúde para todos. Forte abraço. Abraço. Conversamos aqui com o professor da Faculdade de Economia da Universidade Federal da Bahia, o Wallace Moreira. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.